blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth. Para minha filha Rebeca, que viu em mim o que eu considerava uma cicatriz e a redefiniu como um Em busca dos jardins de nossas mães. Descrevi sua própria natureza e temperamento. Falei de como elas precisavam de uma vida mais plena para se expressar. Ressaltei que, em vez de escoar pelas vias adequadas, suas emoções tinham transbordado em correntezas que as dissipavam. Falei, acho que de um jeito bonito, de uma arte que surgiria, de uma arte que abriria caminhos para mulheres como ela. Pedi-lhe para ter esperança e construir uma vida interior que a preparasse para a chegada daquele dia. Cantei com um estranho tremor em minha voz, uma canção de promessa. Jim Tomer, Awaken. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Saudosa tia Lia. Ô minha tia, eu contava as horas para estar do seu lado na zona rural, em sua casa em Gandu, aqui na Bahia. Por conta disso, o dia de sábado até hoje é o meu dia preferido da semana. Naquele dia, me senti acolhida, aquilombada e muito feliz. Agora escrevo para a senhora, lembro-me das melhores lembranças, dos momentos de aprendizado e sabedoria que a senhora proporcionava a mim e a outras mulheres que também adoravam fazer parte do seu quintal. A sua vida era tão difícil, a sua lida com a terra, sua jornada dupla de trabalho no cafezal, a plantação no seu pedacinho de roça, que por muito tempo alimentava a senhora e outras mulheres. Como a senhora mesmo dizia, que pé de andu abençoado. Mesmo a senhora não tendo seu trabalho de mulher camponesa valorizado, seu esforço e determinação eram explícitos pelas marcas que traziam no seu corpo. Suas mãos viviam calejadas do cafezal, unhas escuras da plantação de andu, guaraná, feijão de corda, aricum, laranja d'água e banana da terra que a senhora plantava em sua rocinha. A sua relação com a agricultura nunca sairá da minha memória, principalmente os momentos de aprendizado do plantio, que também culminava com os outros ensinamentos da vida. O nosso sábado também era muito produtivo, tia. A senhora me acolhia desde a minha chegada, ao me perguntar se eu estava bem. E ali eu me desaguava em lamentos, angústia, tristeza e alentos,
ao lhe contar como a minha mãe reagia aos relacionamentos abusivos, às violências. Eu não entendia o porquê da naturalização daquela dor que a minha mãe sentia, o porquê silenciava tanto. E a senhora me dizia: tudo isso vai passar. Leve a sua vida sem apontar as pessoas. Levante a cabeça e nunca faça com ela o que elas fizeram de ruim com você. A senhora não tem ideia da força que teve essas palavras. Elas marcaram a minha vida. Tia, os nossos encontros, que em momentos descontraídos a senhora nominava a reunião das boias frias no terreiro da tia Lia. Acontecia sempre às 14 horas. Parecia que era combinado, lembra, tia? As meninas não perdiam um sábado. Cleusa, Manuela, Lourdes, Edivânia, Flavinha, Meire, Sandra e Antônia. Ali a gente cantava chulas, rezava, comia, bebia, fazia aricum, café, às vezes azeite ou de buiava o andu. E os bolinhos de puba na palha de banana? Oh, saudade! Sentávamos todas ao seu redor, parte no chão do terreiro, parte no banco largo de madeira e embaixo do pé de seringuela. O vento batia em nosso rosto e balançava as nossas saias e os vestidos de chita, rendas ou sacas, costurada por Dona Batista, a costureira da região. E ali a senhora começava a nos ensinar a viver. Uma mulher negra, pobre, campesina raiz. Uma mulher do seu tempo, sempre muito sábia. Ensinava-nos a lutar por nossos direitos, tia. A senhora falava da divisão sexual do trabalho sem ter ideia de como esse assunto está sendo caro na sociedade hoje. A senhora combatia a violência contra a mulher, mesmo sendo atravessada por ela silenciosamente em seu cotidiano. Ah, quanta falta a senhora me faz. Lembra que Manuele disse que mal via a hora de passar ferro quente no cabelo só para ter a sensação do que era ter cabelo liso, igual Thaís Araújo, que na época era a atriz da novela Da Cor do Pecado. E a senhora dizia: deixa disso, menina. A gente tem que gostar da gente. E quem quiser que goste de como a gente é. Cabelo liso é pulsa mentira. A senhora trazia a importância da autoafirmação, tia. De se reconhecer como uma mulher afrocentrada e falava de corporeidade negra. E quando Antônia dizia fingir para não namorar, eu ficava rindo feito besta, achando que ela se referia a beijar na boca. A senhora me beliscava para não rir, quando na verdade ela estava tentando evitar mais um estupro, o que era recorrente na vida dela. Nesses momentos, tia, eu sempre notava que os seus olhos enchiam de lágrimas, principalmente quando falávamos sobre violência, abuso e medo em ter a vida ceifada por um dos nossos pares. E mesmo a senhora nos aconselhando a resistir, a lutar, e sempre que se sentisse ameaçado procurar ajuda, ainda assim o seu semblante mudava, a bochecha mudava de cor, a raiva estampava e a sua sobrancelha esquerda levantava para mim. Ao avistar seu rosto ganhar novas performances, achava o máximo, pensando que era uma manifestação ativista, uma forma que demonstrava o seu repúdio pela violência. E que aquele dia eu observei manchas, hematomas no seu rosto, braço, que a senhora disse que havia caído na ladeira que dava acesso à roça. Eu acreditava. Eu poderia intervir de alguma forma, tia, se eu tivesse noção do ocorrido. Audre Lorde diz que o que é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, mesmo que se corra o risco de ser magoado ou incompreendido. Mas a senhora não compartilhou, tia. Os meus olhos choram e inundam o teclado desse notebook, nesse momento. Tia,
naquele sábado seguinte, em que aquele indivíduo, por nome Agenor Francisco, agredia a senhora com um cipó de café, eu sentia a sua vida findar. O seu último dia de vida. Meu Deus, eu consigo ouvir a senhora pedir para que ele te deixasse em paz, te soltar. Meu coração naquele momento disparava. Sentia a minha temperatura muito forte tomar conta do meu rosto. As pernas pareciam não sustentar o meu corpo. E uma voz, quase tomada por um misto de sensação, ecoava forçadamente. Socorro! Alguém me ajuda. O teu olho denunciava, além daquela dor causada pela força da ira depositada fortemente no cipó que alcançava o teu corpo. Teu olhar revelava vergonha, frustração, desespero. Quão difícil deve ter sido para a senhora continuar no dia a dia essa violência. Sobretudo, transformar essa vivência em ferramenta de luta que nos motivava a viver sem a dor das agressões físicas e não aceitar os abandonos, a não trazer para a mente as marcas físicas e emocionais que o machismo causava, como causou e acometou a senhora com a morte. De uma forma brutal, ali no seu quintal, embaixo do pé de seringuela, próximo ao banco que nos reuníamos, seu sangue foi derramado por aquele que dizia ser seu companheiro, em cima de um pedaço de chão, onde alegremente a senhora nos ensinava. E assim eu te perdi. Nós te perdemos. Quando o poeta Jim Tomé viajou pelo Sul, no início dos anos 1920, descobriu algo curioso. Mulheres negras de espiritualidade tão intensa, tão profunda, tão inconsciente, que elas mesmas ignoravam a própria riqueza. Perambulavam cegas pela vida. Criaturas com corpos tão abusados e mutilados, tão entorpecidas e abaladas pela dor, que se consideravam indignas até mesmo da esperança. Nos abstratos esvaziados de individualidade em que seus corpos se transformavam aos olhos dos homens que delas faziam uso, elas se tornaram mais do que objetos sexuais, mais até do que simples mulheres. Tornaram-se santas. Em vez de serem consideradas pessoas completas, seus corpos se tornaram santuários. O que era visto como a mente dessas mulheres se converteu num templo feito para adoração. Essas santas loucas encaravam o mundo desvairadamente como lunáticas ou em silêncio como suicidas. E o Deus presente em seus olhares era mudo como a pedra. Tia, eu me rebelei, tornei-me brava. Sigo em marcha em defesa do direito da vida das mulheres, pela igualdade de gênero, me importo com as nossas, seguindo os teus conselhos e espalhando para o mundo o quanto a senhora foi uma mulher foda, que deixou marcas extremamente positivas para o mundo, marcas que contribuíram significativamente em minha formação pessoal. Confesso que não está sendo fácil essa luta para sobreviver nesse solo fértil de genocidas, misóginos, machistas, racistas, burgueses, coronelistas, religiosos que se fortalecem no governo de Jair Bolsonaro, o qual insiste em nos matar em pequenas doses. Mas aqui eu sigo, por mim, pela senhora, pelas nossas companheiras de luta. Audre Lorde diz, tia, que a morte é o silêncio definitivo. A senhora, infelizmente, não tem mais voz, mas a minha voz ecoa a sua. E antes que esse momento também chegue em minha vida, eu, assim como Audre Lorde, compreendo que não posso me trair em pequeno silêncio, esperando pelas palavras de outra pessoa. Então eu grito, eu enlouqueço, faço desordem que precisar, mas eu não me calo. Essa autora explica, tia, que fomos socializadas de forma que aprendemos a respeitar mais o medo do que as nossas necessidades.
Mas enquanto esperamos em silêncio a perda do medo, o peso do silêncio irá nos sufocar. E eu não ficarei sufocada, tia. Por isso, tia, eu sou mestre em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e estou num projeto que envolve mulheres pretas e ouve as histórias na roça, nos movimentos, a fim de construir pedagogias para uma educação do campo enegrecida, como a nossa cara. Estamos longe ainda, mas não estamos sós. Suas cicatrizes são para mim um mundo. Sou Cristiane Santos Oliveira, mulher preta, camponesa, coordenadora do Colégio Territorial de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jequiriçá e coordenadora da Associação Agroecológica Produtiva de Agricultores Familiares da Jaqueira, em Amargosa. Quem eram essas santas, essas mulheres loucas, alucinadas, dignas de pena? Algumas, sem dúvida, eram nossas mães e avós. No calor sossegado do sul, pós-reconstrução, foi essa a impressão de Dom Toner. Borboletas esplêndidas, presas ao néctar maligno. Trabalhando duro a vida inteira, numa era, num século, que apenas as valorizava quando as considerava as mulas do mundo. Essas mulheres tinham sonhos que ninguém apreendia, nem elas mesmas. De nenhuma forma coerente e viam coisas que ninguém entendia. Vagavam ou se sentavam pelos cantos, acalentando fantasmas com canções de Diná e desenhando com carvão a Virgem Maria nas paredes dos tribunais. Elas forçavam a mente a abandonar seus corpos. E seu espírito de luta tentava se erguer como frágeis redemoinhos na dura argila vermelha. E quando esses frágeis redemoinhos se desmanchavam em fragmentos espalhados pelo chão, ninguém lamentava. Em vez disso, homens acendiam velas para celebrar o vazio que restava, como fazem as pessoas que entram no lugar bonito e vazio para ressuscitar um Deus. Nossas mães e avós, algumas delas, dançavam ao som de uma música ainda inexistente e esperavam. Esperavam pelo dia em que o desconhecido que traziam dentro de si se revelaria. Mas imaginavam de alguma maneira, em meio à escuridão, que já estariam mortas no dia da revelação. Por isso, para Toner, elas caminhavam ou mesmo corriam em câmera lenta, pois não iriam a lugar nenhum no presente e o futuro ainda não estava ao seu alcance. Alice Wall. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new